Os fazendeiros sabiam que havia algo errado, mas preferiram o silêncio. Os resultados eram bons demais para serem questionados. Juliana havia transformado animais ariscos em campeões, e ninguém queria pôr em risco a sorte que parecia cercar a fazenda desde sua chegada. Ela não falava muito, mas todos sabiam que quando estava por perto, algo mudava no ar. Os cavalos se agitavam, depois se acalmavam. O vento parecia segui-la, e o campo inteiro, antes barulhento, caía num silêncio espesso. O tipo de silêncio que deixa o coração bater alto demais dentro do peito. Os fazendeiros viam, todos viam, mas fingiam não ver. Preferiam acreditar que era apenas talento, um dom raro, uma sensibilidade fora do comum. Afinal, quem se importava com o inexplicável quando os prêmios e o dinheiro continuavam chegando? Certa noite, um dos trabalhadores mais antigos contou ter visto algo. Disse que acordou com um som diferente. Não era relincho, não era voz humana, era algo entre os dois. Olhou pela janela do alojamento e viu o celeiro com as portas semi-abertas. Por curiosidade, foi até lá, mas parou antes de entrar. Pela fresta, enxergou sombras se movendo. Os cavalos giravam em volta de Juliana, como se respondessem a um chamado silencioso. Ela, imóvel no centro, apenas olhava, e nenhum deles ousava se aproximar demais. Então o som cessou. Tudo ficou quieto. Um tipo de quietude que parecia viva, respirando por conta própria. Na manhã seguinte, os animais estavam exaustos, mas sem ferimentos. Juliana disse apenas que haviam aprendido o que precisavam. Ninguém questionou. Ninguém queria ouvir mais do que aquilo. Com o tempo, começaram os boatos. Alguns trabalhadores diziam que ela passava horas sozinha dentro do estábulo, mesmo depois de todos irem embora. Outros juravam que os cavalos pareciam reconhecê-la de longe, reagindo antes mesmo de ela aparecer. Havia algo no modo como os olhares deles se fixavam nela. Não de medo, mas de atenção, como se soubessem algo que os humanos não sabiam. O dono da fazenda, homem prático e de poucas palavras, começou a receber visitas de outros criadores interessados em conhecer o método de Juliana. Mas ele sempre evitava detalhes. Dizia apenas que era uma mistura de técnica e intuição, e que não valia a pena tentar entender. Quando perguntavam sobre os relatos estranhos, ele sorria, meio nervoso, e mudava de assunto. Mas a verdade é que à noite até ele ouvia. Os sons, os ruídos abafados, os cascos no chão de madeira, o vento que parecia circular dentro do estábulo mesmo sem janelas abertas. Certa vez, o veterinário da fazenda foi chamado para examinar um dos animais. O cavalo tremia, o olhar fixo, como se seguisse algo invisível no teto. Quando o veterinário se aproximou, o animal recuou bruscamente, mas ao ver Juliana, se acalmou. Foi a única vez que ele se recusou a voltar àquela propriedade. Juliana parecia não se incomodar com o desconforto que causava. Mantinha o mesmo semblante calmo, os mesmos gestos lentos, a mesma voz baixa que, de algum modo, fazia até o vento parecer escutar. E então veio a noite em que tudo mudou. O caseiro mais novo desapareceu. As ferramentas estavam onde sempre ficavam. O chapéu ainda pendurado na cerca. Nenhum sinal de luta nem pegadas. Apenas uma marca circular no chão do celeiro, como se algo tivesse girado ali repetidamente. A polícia foi chamada. Interrogaram Juliana. Ela olhou para o delegado por longos segundos antes de responder. Alguns segredos não querem ser contados. Nada foi provado. Nenhuma evidência. Nenhum corpo. Mas os policiais saíram da fazenda com a sensação de que o caso estava longe de acabar. Nos dias seguintes, os cavalos começaram a agir de maneira diferente. Se agrupavam sozinhos no centro do pasto, como se esperassem por algo. Durante a noite ficavam inquietos, movendo-se em círculos perfeitos, deixando marcas no chão que o vento não apagava. Juliana observava tudo de longe, em silêncio. E os fazendeiros, mesmo assustados, continuavam a proteger o segredo. Porque, de alguma forma, enquanto ela estivesse ali, os resultados continuavam vindo. Mesmo que ninguém mais dormisse em paz, a fazenda prosperava, mas o medo crescia junto. E então, numa madrugada sem luar, os cavalos começaram a relinchar. O som era diferente, arrastado, como um chamado. Os trabalhadores correram até o estábulo. As portas estavam abertas, e Juliana, parada no meio da escuridão, apenas sussurrou algo que ninguém conseguiu entender. Na manhã seguinte, ela havia desaparecido. E o silêncio mais uma vez tomou conta do campo. Quando o sol nasceu, Juliana não estava mais lá. As portas do estábulo permaneciam abertas, e os cavalos se moviam lentamente, como se ainda obedecessem a algum comando que ninguém ouvia. O chão estava coberto por marcas circulares,
e o ar tinha um cheiro metálico, pesado, como se a madrugada tivesse deixado algo suspenso no tempo. Os fazendeiros não chamaram a polícia de novo. Dessa vez escolheram o silêncio. O desaparecimento de Juliana seria tratado como um abandono comum. Nada mais seria dito. Mas as histórias não ficaram presas à cerca. Dias depois, um repórter do Correio Rural apareceu. Tinha ouvido rumores de uma mulher que controlava cavalos com o olhar. O dono da fazenda negou tudo, mas a equipe do jornal insistiu. Fizeram perguntas aos trabalhadores, e entre as respostas hesitantes, um padrão começou a se formar. Um deles contou que já tinha visto Juliana antes, em outra fazenda no interior de Goiás. Outro jurou ter ouvido o mesmo nome quando morava em Minas. Cada um descreveu detalhes parecidos. Cavalos que mudavam de comportamento, noites de ruídos estranhos e uma mulher silenciosa que parecia entender o que os animais diziam, ou que fazia com que eles entendessem o que ela queria. Quando a matéria foi publicada, o país inteiro ficou curioso. O mistério da mulher que dominava cavalos, dizia a manchete. Mas entre as linhas do jornal, havia algo mais sombrio. Registros, datas e depoimentos que mostravam que Juliana não era apenas uma história isolada. As autoridades começaram a juntar os pontos. Havia documentos, recibos, assinaturas. E em cada lugar onde seu nome aparecia, havia também relatos de acontecimentos que ninguém conseguia explicar. Em uma fazenda em Minas, os trabalhadores lembravam que, após a saída de Juliana, os animais ficaram semanas sem dormir. Os veterinários diziam que os cavalos pareciam esperar alguém, olhando fixamente para o portão todas as noites. Em Goiás, um fazendeiro disse que vendeu tudo depois que encontrou marcas nas paredes do estábulo. Marcas que brilhavam levemente sob a luz da lua. A cada nova pista, a figura de Juliana se tornava mais enigmática. Ela não deixava rastros óbvios, mas havia uma espécie de assinatura invisível em cada lugar por onde passava. Pequenas mudanças no ambiente, nas baias, nas ferramentas, nas rotas dos animais, tudo milimetricamente ajustado, como se ela preparasse o espaço para algo que ninguém mais compreendia. Um delegado aposentado que havia investigado um dos casos contou anos depois que se lembrava nitidamente do cheiro. Disse que cada vez que entrava num estábulo onde Juliana havia trabalhado, sentia o mesmo perfume adocicado e frio, como grama cortada misturada com chuva. E que certa noite, enquanto revisava documentos, ouviu passos atrás de si. Quando se virou, não havia ninguém, mas a cadeira ao lado balançava lentamente. As investigações não levaram a lugar nenhum. Juliana continuava sumida e o interesse da imprensa aumentava. Alguns diziam que ela era uma impostora, uma charlatã que usava truques para impressionar. Outros que havia algo mais profundo, algo que tocava o inexplicável, uma sensibilidade que cruzava o limite entre o que é natural e o que é proibido de compreender. Mesmo assim, a cada nova denúncia, os fazendeiros insistiam em defender o nome dela. Enquanto ela esteve aqui, os resultados foram os melhores da nossa história, disse um criador durante uma entrevista. E se para isso o campo precisava ficar em silêncio, que ficasse. Os policiais perceberam que havia um padrão. Juliana sempre surgia em períodos de crise. Fazendas endividadas, animais difíceis, rebanhos fora de controle. Ela aparecia, ficava por alguns meses, e quando partia, deixava um rastro de calmaria e medo. Em todos os lugares os relatos coincidiam. Cavalos que pareciam reconhecê-la mesmo anos depois, trabalhadores que ouviam vozes dentro dos estábulos vazios e noites em que o vento soprava em círculos, girando sem sair do lugar. Alguns diziam que Juliana nunca viajava sozinha, que algo a acompanhava, uma presença que não era vista, mas sentida. Outros acreditavam que ela dominava algum tipo de técnica ancestral, uma comunicação perdida entre humanos e animais. A verdade é que ninguém sabia ao certo quem ela era. Não havia certidão, endereço nem família conhecida. Apenas um nome que se repetia nos registros e uma sombra de acontecimentos que todos preferiam esquecer. E, enquanto as investigações se arrastavam, novos casos começaram a surgir. Em fazendas distantes, em cidades pequenas, cavalos voltavam a agir da mesma forma, inquietos, olhando fixamente para o nada, como se atendessem a um chamado que vinha de muito longe. Os fazendeiros reconheciam os sinais, mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta o que todos pensavam. Juliana havia voltado. Ou talvez nunca tivesse ido embora. Com o passar dos meses, as histórias começaram a se espalhar. Ninguém falava abertamente, mas todo mundo tinha uma versão.
E em todas, Juliana era o ponto em comum. Diziam que ela fazia algo com os cavalos, algo que não podia ser explicado nem registrado em papel. Os fazendeiros evitavam comentar, mas o silêncio deles falava mais do que qualquer palavra. Quando a polícia voltou para revisar o caso, encontrou as mesmas respostas vagas. Ela só treinava. Era um método diferente. Os resultados eram bons, para que mexer? Mas no fundo, todos pareciam esconder o mesmo desconforto. Uma lembrança que ninguém queria trazer à tona. Alguns trabalhadores afirmavam que ela passava horas sozinha no estábulo, em total silêncio, apenas caminhando entre os animais. Outros diziam que ouviam sons baixos, compassados, quase como uma conversa, mas que nunca conseguiam distinguir as palavras. O mais estranho é que quando alguém tentava se aproximar, os cavalos se voltavam todos ao mesmo tempo, formando uma barreira viva entre ela e qualquer intruso. O delegado responsável pelo caso anotou algo curioso no relatório. Não há provas de crime, mas todos aqui agem como se tivessem visto um. E era exatamente isso. Ninguém sabia o que Juliana fazia, apenas que era algo que não deveria ser visto. Alguns a descreviam como uma mulher com dons antigos, uma espécie de mediadora entre o instinto e o impossível. Outros diziam que ela havia cruzado uma linha invisível, uma fronteira entre o controle e a entrega. Mas ninguém, nem mesmo os mais corajosos, conseguia explicar o que via sem tremer a voz. Houve quem dissesse que Juliana conseguia ler os cavalos, entender o ritmo do coração deles, prever seus movimentos antes que acontecessem. Outros garantiam que os animais respondiam a ela com uma obediência quase hipnótica, como se reconhecessem uma força que não vinha da razão. Era algo entre o respeito e o medo, entre a devoção e o instinto. As notícias começaram a circular, mas quanto mais falavam dela, mais os fatos se confundiam. Jornais descreviam rituais, investigações secretas, gravações perdidas. Alguns repórteres juraram ter ouvido sons estranhos nos estábulos durante a madrugada das entrevistas. Nenhum conseguiu permanecer até o amanhecer. Hoje, quando alguém menciona o nome de Juliana, os fazendeiros mais antigos se calam. Eles dizem que certas histórias não devem ser contadas, apenas sentidas. E que existem métodos que funcionam tão bem, mas custam caro demais para quem ousa descobrir o porquê. Ninguém conseguiu provar nada. Mas de tempos em tempos, quando o campo silencia e o ar fica pesado, os cavalos ainda se agitam, olhando para o nada como se esperassem uma ordem. E há quem jure ouvir, entre os relinchos, uma voz suave, sussurrando do escuro. A mesma voz que um dia comandou tudo sem jamais precisar se explicar. Se quiser saber o que os investigadores encontraram nas gravações originais e por que parte delas foi selada por ordem judicial, comente Cavalo, parte 3.